Ô, louco! Salve, salve, Geek Dubbers! Tudo bom com vocês? Cara, hoje o papo vai ser muito bom. Muito bom receber todos vocês aqui. Salve, salve para quem já estava aqui no começo da live, tipo a Marcela de Barros, o próprio Geek Rock, sempre acompanhando aqui a gente na nossa janelinha. O Lucas, a Poli, o Matheus e a galera que vai chegar aí em breve. Coisa maravilhosa. Cara, hoje, dentro da dublagem, a gente vai falar sobre uma parada que eu amo muito, que é um dos motivos pelos quais eu mais amo a dublagem. Toda vez que você vai assistir um produto dublado, antigamente, hoje até em algumas produções ainda rola, a gente sempre escuta uma narração dizendo versão brasileira, estúdio Versão tal. brasileira, Geek Dub. Exatamente. Geek Dub. E, cara, esse versão brasileira, ele não está lá à toa. Não está só falando que o filme está dublado em português. Ele está falando que é a versão brasileira da obra, de verdade. E tem uma grande diferença nisso tudo. É um dos motivos pelos quais eu acredito que o nosso trabalho de dublagem de versão brasileira mais brilha, que são as adaptações para o nosso idioma e para a nossa cultura, não é verdade, São Gregório? É verdade verdadeira, cara, mas eu acho que você já falou tudo quase. Você podia começar se apresentando, para quem ainda não nos conhece. Fala um pouquinho, Lucas, quem é você, qual é a sua história, rapidamente com a dublagem, e aí eu entro e a gente segue o baile. Vamos lá então, galerinha. Eu sou o Lucas Almeida, eu sou dublador desde 2016 e também corro com o canal Dublando Coisas lá no YouTube. Então eu sou dublador e criador de conteúdo na internet, sempre apaixonado desde criança por essa profissão e hoje em dia atuante na área. Ó, fiz speedrun de apresentação hoje, viu, senhor São Gregório? Você viu? É isso aí, ó. Inclusive, hashtag corram para o Dublando Coisas, conteúdos incríveis, tem muita coisa bacana lá. Cara, eu tô vendo aqui você falar e eu tô aprendendo, eu tô me divertindo. Porque o Lucas já começa com a energia lá assim, ó. Fala, galera, aqui não sei o quê, bababá, bababá. Eu falei, entendi, é assim que eu tenho que fazer. Então, fala, galera, beleza? Puxa a galera pra cima e vamos embora. Eu sou ator, sou dublador, sou responsável pela parte de produção na do Brasil Central de Dublagem, trabalho lá há quase 9 anos, estou no mercado há quase 10, trabalhando com dublagem, e já passei por todas as áreas, o que é muito legal, porque isso traz um know-how, uma bagagem pra gente, e a gente consegue falar com muito mais propriedade, né? Eu já fui técnico de áudio, produzo dublagem, dirijo dublagem, dou aula de dublagem e dublo efetivamente já há algum tempo. E, cara, isso que você falou faz todo sentido, o lance da versão brasileira, né? Porque quando a gente fala de adaptação, e foi uma coisa que eu achei interessante quando a gente estava pensando ali, escrevendo, né, o textinho da divulgação, o que é a adaptação na dublagem. Muita gente pensa que adaptar um texto tem a ver com aquela diferençazinha entre dublagem e legendagem, saca? E eu acho que é interessante fazer esse comparativo também. Por que dublagem é como é e por que a legendagem é como é? Quando a gente entende as características, né, e as limitações, né, positivas, negativas das duas coisas, só aí a gente consegue dosar e encarar cada produto como um produto diferente, porque de fato eles são, né, coisas extremamente diferentes. Exatamente, cara. São duas etapas, né, de um grande processo aí, na verdade. E é sobre isso que a gente quer São dois abordar isso hoje. produtos finais, né? A etapa basicamente é a mesma, né? Porque vai para o consumidor final. Então você opta por uma coisa ou outra. E uma não desmerece a outra. De fato, elas caminham em conjunto, né? Caminho em Mas existem conjunto. muitas coisinhas que eu acho que a gente pode falar, esses aspectos gerais. Ainda assim, a ideia do programa hoje é comentar, bater esse papo com você que está aí em casa, não só sobre adaptação na dublagem, mas sobre o que é a versão brasileira, qual é a função da dublagem na questão social da coisa, né? Porque a dublagem ela tem essa função de ambientar. Quando a gente fala em trazer a versão brasileira, a gente precisa trazer o filme para cá, localizá-lo para o Brasil efetivamente. Então, o que você entende sobre isso? Manda para a gente, coloca inclusive nos comentários quais foram as adaptações que você percebeu, porque nem sempre elas são perceptíveis, né? O bacana é isso, ela é feita para passar batido. Mas E é essa parada, né? Se passa batido, significa que tá bom.
Porque a gente tá absorvido ali dentro da nossa cultura, isso que é muito legal, cara. O nosso trabalho, ele é meio silencioso, assim, nas sombras, quando ele é bem feito. Porque a pessoa assimila com naturalidade também, né? Se a gente fosse elencar aqui, Lucas, você consegue dar alguns exemplos de adaptação e por quê? Na sua visão, a gente não combinou nada dessa conversa, mas diz na sua visão, por que você acha que as adaptações são necessárias? Cara, quando, eu né? acredito, Quando são? eu acredito que as adaptações são necessárias quando, na hora de transpor o produto para o nosso idioma, quando ele é feito lá fora, ele é pensado primariamente para o público lá de fora. Então, existem muitos momentos em que se transpor literalmente o que está no texto de lá para cá não vai funcionar, não vai ter o mesmo timing. Em humor, a gente vê muito isso de forma super clara. Às vezes, se a gente fizer um paralelo com um trejeito, com uma gíria ou outra, precisa desse paralelo, senão a gente não vai entender o que o cara disse. Se a gente levar ao pé da letra as gírias de lá e trazer para cá, não vai funcionar. Então, por exemplo, no âmbito cultural, né? Se a gente pega uma série como, por exemplo, Friends, que é uma que já me vem à cabeça, eles têm muitas piadas que só funcionam para americanos. Como é que faz? Como é que faz isso aí dar certo aqui no Brasil também? Adapta as piadas. Não, Friends é sensacional, cara. E é engraçado, porque é uma das séries, talvez, que mais sofre com preconceito, né, em relação à dublagem. Porque todo mundo que é fã de Friends fala, porque Friends só funciona legendado. Você tem que ver no idioma original. Eu, durante muito tempo, falei isso, inclusive. Eu não conseguia ver dublado, mas não é porque a dublagem é ruim, não é isso. É porque a gente acostumou a ver legendado. Porque durante muito tempo não existia a opção de ver Friends dublado. Né, eles começaram a dublar lá atrás, fizeram acho que a primeira, segunda temporada e fizeram a 10ª, que foi um box promocional quando lançou a última temporada, e ficou por isso mesmo, né? Então a primeira, a segunda e a 10ª, todas gravadas, né, dubladas no Rio de Janeiro. E aí só recentemente foram fazer uma versão paulista aí do Friends, o Grupo Macias dublou todas as temporadas e hoje todas elas estão disponíveis na Warner, Pode crer. na E dá própria para você ver Netflix. tudo dubladinho. Inclusive, Mas, assim, a nossa produção aqui mandou um ponto aqui que vale lembrar, cara. O Grinan, Felipe Grinan, grande padrinho aqui do Geek Dub, ele é a voz do Ross. Sensacional. E é engraçado porque, assim, então a gente já tinha a referência do original, já, né? É claro que quando você vai assistir um produto dublado e você já conhece a obra no original, existe um primeiro estranhamento. Mas nós tínhamos também uma referência de uma dublagem anterior, porque já havia sido dublado. Então ficou aquela coisa estranha do mudaram as vozes, que é um assunto muito, inclusive, comentado hoje, né? Dá para virar pauta, inclusive, qualquer outro dia. Exato, a mudança de elenco em séries e tudo mais. Enfim, aconteceu. Mas se você vai assistir, cara, e analisar o produto como um todo, funciona muito, a dublagem tá muito bacana, as escolhas, né? O Ross do Grinan é sensacional. O meu sogro e a minha esposa assistiram dublado a vida inteira, e quando eu falo, tem que ver no legendado, eles falam, imagina, vou perder as piadas do negócio. Exatamente, cara. Se a piada é trazida para nós de uma forma que funciona, eu acho isso super positivo. E eu também acho positivo quem, por exemplo, assiste em legendado e por questão cultural, ele é bom, vale lembrar. E aí, por questão cultural, o cara já tem uma certa formação em inglês, já domina o idioma, e se ele vai entender aquilo no áudio original, beleza também, sabe? Eu acredito que a dublagem vem pra gente para expandir mesmo a obra, para trazer ela para nossa nacionalidade, assim, no total. Só me ajuda com uma paradinha aqui, Sangrega, porque a gente preparou umas paradas para a galerinha, né? Dois VTs aí, me diz qual que é a ordem que você quer, Vamos passar, já. porque a gente pode ir puxando umas paradas da horas. Fechou. Deixa eu só fazer um comentário em relação à adaptação. A gente vem falando de adaptação de gírias e de piadas, que é para localizar, mas a adaptação ela se faz necessário por várias questões, né? Quando a gente fala em adaptação na dublagem, a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos de quem está dublando, né? Não sei se quem está em casa também pensa nisso, porque pode ser que as pessoas simplesmente não pensem a respeito, é o lance do sincronismo labial, né? Então, muitas vezes a gente precisa adaptar um texto para que ele caiba efetivamente ali na boquinha batendo. Mas é claro que existem muitas outras funções, né? Então, o diretor, ele tem esse trabalho de assistir o produto, entender o que é, entender essas sacadas, essas piadas e de fato,
trazer para cá, ambientar. Então essa adaptação é fundamental. E aí eu quero rapidamente, antes de chamar o vídeo, fazer um link lá com o lance da legenda. São produtos diferentes e muito distintos, né? A legenda ela tem uma série de limitações por conta de números de caractere que pode ter em tela. Porque, na verdade, existem padrões, né? As pessoas não reparam, mas existem padrões. Tem regras muito rigorosas, inclusive, por parte da televisão ou dos serviços de streaming, porque tem número de caracteres, tem uma quantidade X de segundos ou de frames que aquela legenda pode ficar na tela, tem que ter uma transição específica, e todas essas regrinhas, elas vão engessando a legenda. Então, eu já ouvi comentários de pessoas que não conhecem o trabalho de dublagem, e que, né, tem preconceito e tal, que acabam falando, não, porque a dublagem mexe muito no texto, não é aquilo que eles estão dizendo. Veja a legenda para você ver, a legenda é mais fiel. Não é, não. Na verdade, a legenda ela é muito menos fiel, porque ela, como eu falei, como ela tem essa restrição de tempo em tela, muitas vezes você precisa ficar encontrando ali uma forma de dizer aquela frase de uma outra forma para que ela caiba naquele tempo. Então, a adaptação na legenda ela acontece fundamentalmente, acontece o tempo todo. No caso da dublagem, a dublagem é muito mais próxima, porque assim, pensa aqui, nós dois estamos conversando, né? Na legenda teria ali o Bruno falando e depois o Lucas falando, mas se tem um vozerio ao fundo, uma cena de feira, de bar, essas coisas não vão aparecer. Na dublagem a gente faz inclusive isso. Qualquer gritinho que tiver no fundo a gente tem que fazer. Então, de fato, é muito diferente. E o trabalho da dublagem, não desmerecendo a legenda, porque são produtos diferentes, ele é um trabalho muito mais minucioso, né? E aí eu vou chamar o primeiro vídeo. Boa. Que é um vídeo que a gente fez uma brincadeira, eu preciso falar sobre isso, porque a gente estava comentando, né, quais são as adaptações que acontecem. Essa foi uma adaptação para um vídeo sem fins lucrativos, tá? Não é um vídeo oficialmente lançado, né, pela HBO, no caso, mas que foi uma adaptação que a gente fez para criar um vídeo promocional para divulgar a segunda temporada do Quero Ser Dublador lá no canal do YouTube da do Brasil. Eu dirigi esse vídeo, não, quem dirigiu a dublagem do vídeo foi o Guilherme Marques, mas como eu dirigia o Quero Ser Dublador, eu fiz a direção do vídeo como um todo. Então eu peguei o script original, fiz uma adaptação, tá? E não era uma adaptação de sincronismo, eu estava ali parodiando, né, contando uma outra história, e a gente gravou com o dublador oficial do Jon Snow, né, no Brasil, o André Sauer, ficou sensacional. Então, por favor, Denis, quando quiser, traz o vídeo pra gente ver e dar risada junto. Ótimo, tudo pronto? Tá, tudo pronto. Foi som? Gravando. Então, Chip. É Kit. Tá, olha, tá natural que não é fantaúva, cara. Pensa nisso, tá frio, nublado. E você vai contracenar com uma super estrela de Hollywood. É? Quem é? E ação. Esperem, irmãos. A fera fareja seu medo. Dragão, apareça. Foi mal. Eu não vi isso no roteiro. Ele tem mesmo que me derrubar? Cara, é sua deixa. Só o que tem que fazer é saltar nessa marca quando eu fizer. Não. Pra trás. Eu só tava explicando a sua deixa. Sua deixa é. Não! Caramba. Sinceridade, Banguela, acha que eu sou muito distraído? Porque eu experimentei dublar um desenho, mas eu sempre erro a entrada. Irmãos, nem todos aqui verão um dia nascer, mas... Dragão, mostre sua cara. Banguela, não! Não, já falei, não morde isso. Almoço, gente. Saco vazio não para em pé, né? Bom peixinho aí? Esse lance de dublagem é meio complicado. Tem que ler o texto, ver o timecode, mas não sei do que se trata o filme. Irmãos, aqui vai uma informação. Um reality show de dublagem. A segunda temporada de Quero Ser Dublador já está no ar e está incrível! Aí, Banguela, eu tive uma ideia.
Alguém limpa a nossa estrela. Esse vídeo é o maior Inception, né, cara? Porque é uma paródia, De uma paródia. com o Jon Snow e o Banguela. Aqui no Brasil foi dublado pelo dublador oficial do Jon Snow, do Game of Thrones, e para fazer uma propagandinha aí do Quero Ser Dublador, que é o reality de dublagem do Brasil. Percebeu ali a voz do Banguela ou não? Que o Banguela foi dublado, né? Ah, é? Tu que fez o Banguela? Eu fiz o Banguela. Você fez o Banguela, cara. Eu fiz o Banguela. Pois é, uma adaptação, que nem a gente comentou, né? Por uma finalidade específica. Isso acontece muito. Nós, dubladores, acabamos eventualmente dublando produtos não oficiais. Vamos supor, acontece bastante na do Brasil. Uma empresa X quer fazer uma divulgação interna, um vídeo promocional ali para os seus funcionários, aquela campanha toda, e eles montam um vídeo e pedem pra gente dublar. Isso acontece bastante. E é interessante, cara, numa dessas eu já dublei Superman, eu já dublei o Marty McFly de Volta pro Futuro. São coisas que a gente nunca vai ver, mas que foram feitas, né? E esse do Banguela eu acho que é um bom exemplo disso. Mas, mais uma vez, é uma adaptação para uma finalidade muito específica, não é o que acontece dentro do estúdio. Então, as adaptações dentro do estúdio, elas acontecem por conta daquelas questões que a gente falou, sincronismo, trazer a piada para cá, deixar ele mais próximo da nossa realidade. Você tem exemplos disso, Lucas? Cara, eu tenho muitos exemplos disso, na verdade. Eu tenho tantos exemplos disso que eu separei um videozinho rápido também. Eu acredito que é o timing perfeito, na verdade, para encaixar um no outro. Então vamos lá, porque aí a gente já vê, entende, já tem as duas situações aí. Exatamente. E daí pra frente a gente sai respondendo pergunta, maravilha. Exato, agora a gente vai ver então alguns exemplos do que o que a gente falou ali que se traz na versão brasileira no que tange adaptações culturais dentro da dublagem. Quando você estiver pronto aí, Denis, só rodar o RVT aí pra galera. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E eu sempre sou culpado de tudo. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Diz aí onde é que tá o meu uniforme, mulher. A parada aqui é o bem maior. Bem maior? Eu sou tua mulher. Eu sou o maior bem que tu vai arrumar nessa vida. Vais liberar o miúdo outra vez? Ele é culpado, dá pra dizer que presta a carinha de cínico dele. É culpado, culpado, culpado. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado. Chegou a pizza. Opa, quebrei a bagaça. Ô bicho nojento, geleia do capeta. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Tô na área, derrubou é pênalti. Olha, continua na pegada do Zé Ramalho. É mais bonitinho. Homer, o céu é azul. Temos rosquinhas de sobra. Domingo temos o Domingão do Faustão da Globo. Não foi nada mesmo. Vamos jantar. O gigante acordou, vamos embora. Cara, temos o Domingão do Faustão na Globo, é sensacional, velho. É sensacional. Você vê que todas as produções, elas ficam muito brasileiras, independentemente de onde que é o original, né? Olha o que eu só descobri agora aqui, ó. A Luana vai me trazer um negócio aqui, ó. Com luz, sem luz. Olha aí, rapaz. Tá, tem uma deixar o luzinha. setup bonitão aí, hein? Entendeu? Muito bom, cara. Cara, legal. E o pessoal comentou ali também algumas outras produções sensacionais. Eu vi a Marcela falando do Tá Dando Onda. Eu acho sensacional a leitura que eles deram, né, pra ilha deles ali, que chama Frio de Janeiro. Frio de Janeiro é sensacional. Tem dessa? umas falas lá, tipo, taca a mãe pra ver se quica. Eles alopraram muito. E aí é que tá, né? Alopraram muito. Até onde a gente pode fazer isso sem trocar, sem começar a mudar o sentido, perder a essência da obra, né, Sangrega? Porque também existe uma linha tênue entre isso virar uma verdadeira bagunça e você realmente adaptar as paradas. Exato. É uma coisa que a gente comenta bastante, né? Quando eu digo a gente na do Brasil, até quando dá aula e tal. Porque é o seguinte, eu não posso, em hipótese alguma, censurar o produto.
Então, quando a gente fala, né, até onde é possível a adaptação, quando é que a adaptação nasce, a primeira coisa que a gente precisa é a autorização do cliente. E eu acho que vai além disso, inclusive, porque não é uma questão burocrática, quem manda pode, que obedece quem tem juízo, não é só isso. A questão é, a adaptação, ela se faz necessária? Se ela for necessária, cara, aí beleza, tu convence o cliente se precisar e ele vai dar o aval e falar, ok, pode fazer. Exato. Mas Ali nem sempre é, né? Então eu não posso mudar o filme só para eu dar a minha assinatura. Preciso tomar muito Não, cuidado pra não querer exatamente. parecer demais. Ali na questão ali dos Simpsons, lá do Domingão do Faustão, no original, a Marge tá falando sobre um programa americano que roda na TV americana. Se Então tivesse faz trazido sentido, isso né? literalmente para cá, a força seria muito diminuída, né? Então, Eu ali lembro de uma rolou. cena, eu acredito que nas Branquelas acontece exatamente isso. No original eles falam do programa da Oprah, e aí aqui ficou o programa do Ratinho. Então. Porque naquele contexto cabia, eles estavam brincando uma coisa meio exame de DNA, casos de família, sabe? E super coube. Uhum. Então eu Aí acho que faz sentido. quando precisa é legal, né? Agora é tomar cuidado com o excesso. Para contextualizar, tomar cuidado com o excesso. Aquele lance ali do Zé Ramalho também, mesma coisa. Então, são paralelos que, por exemplo, lá eles têm uma referência de algum artista ou situação, e aqui a gente tem outra. Então, tanto Faustão, quanto Ratinho, quanto Zé Ramalho, esse tipo de coisa ajuda muito a brasileirar a obra, e dentro ali do que é necessário, é muito legal. A Disney, ela é bastante cuidadosa com isso, que em cada país eles têm uma localização diferente, às vezes até são cenas diferentes. No Zootopia tem uma cena lá do jornal que cada animal corresponde à fauna do país. Então aqui a gente teve um animalzinho que foi dublado até pelo Boechat, que já faleceu, mas grande jornalista, para fazer isso. Os Incríveis, todos os nomes dos personagens são adaptados, então a gente tem Beto, sabe? A gente tem a Mel, que é a esposa ali do gelado, muda o nome de todo Família mundo. Pera, né? Beto Família Pera, exatamente. Então, traz tudo aqui pro português de uma maneira assim que fica macia. Meu, fica muito legal você tá vendo uma obra brasileira, sabe? Eu gosto de quando Eu acho que a graça é essa, né? Primeiro você tem que pensar que no caso do desenho animado, o teu maior público é infantil. Exato. E ele não tem obrigação de saber o que acontece lá do outro lado do mundo, entendeu? Ele sabe não vai ter as realidade referências dele. necessárias, né, para absorver. Exato, e aí você perde um pouco a experiência, né? Porque é justamente isso. Você vê uma piada, não entende, vê duas, não entende, vê três, não entende, esse filme é chato, não gostei. Exato. Porque ele não comunica a mim, né? Não me diz nada. E a ideia é essa, né? A gente se sentir reconhecido. Quando você vê uma coisa que você gosta, cara, sei lá, você assiste uma série do Netflix, da Warner, e alguém cita uma coisa do Chaves, por exemplo, que para nós brasileiros, embora seja mexicano, é um grande sucesso, é um clássico. Pra gente aqui é muito forte, a gente acaba se sentindo reconhecido, porque, cara, faz parte da nossa infância, né? E por aí vai. Mas Exato. E você que está aí em casa? Coloca aí, joga mais exemplo de adaptação. Comenta aí, cara, que cenas de filmes e séries e situações que vocês já têm na memória muito marcados aí, e vamos debater essas situações. O Denis colocou aqui o nome de todo mundo em português. Beto Pera, Helena Pera, Violeta Pera, Flecha, Zezé, cara, o bebê é Zezé, mano. Zezé é animal, velho. Zezé e convenhamos, demais, é o melhor cara. personagem desse filme. Muito bom. Tem o Toninho Rodrigues. Toninho Rodrigues virou meme depois do segundo filme também. E, por exemplo, Beto Pera, no inglês, é Bob Parr. É outra parada, sabe? Trazer isso pra cá no íntegro não que ia ficar ruim, mas o que foi feito no brasileiro foi muito mais legal no entendimento da obra como um todo, né? Jack, Zezé. Jack. Olha lá, tem perguntas aí, joga na tela aí, Denis. Exato, tem perguntas e tem um comentário muito legal aqui que eu vi do Rafael Carvalho. Ele é hipnotista. Conhece? Ele esteve na do Brasil e hipnotizou todo mundo, então hashtag... Então, mano, o cara é loucaço. Deixa essa aí dele aí, e tem uma outra aqui para complementar. Vou ler aqui dele que tá fora aqui, depois a gente já entra nessa aqui que também é muito boa. Ele disse aqui, que como hipnotista, ele pode falar que a identificação, ela é muito maior quando rola um ponto em comum que faz sentido na realidade da pessoa, que foi o que a gente falou para as crianças. Foi exatamente o que eu disse, só que ele falou de forma mais bonita.
Que ele é Ele metido. disse que ele entende disso. É. Agora, o que está aqui no nosso TPzão, na telona, a tradução de um filme baseada em um livro deve seguir a tradução BR do livro ou pode ser mais independente? Por exemplo, Harry Potter, os filmes vieram primeiro e o nome das casas e personagens eles foram adaptados. A dublagem ela precisa seguir os mesmos ou não? Aí a gente já entra em duas coisas muito... É uma pergunta interessante, porque assim, a gente está falando de adaptações de livros, mas estamos falando dos filmes. Os filmes são baseados em livros, mas a dublagem do filme é a dublagem do filme, não a dublagem do livro. Mas a pergunta é interessante, porque a gente está falando da adaptação do texto dentro da obra, independente de uma outra obra em outra mídia, né? Então, existe um filme que nasceu para ser um filme. Ele foi escrito um roteiro, foi gravado, o produto chegou no estúdio para ser dublado, e a partir dali rola uma adaptação naquele texto que a gente recebe. Né, é disso que a gente está falando. E aí, como a gente está acostumado a ouvir que quando o filme rola de um livro, é uma adaptação, né, também. Ou tipo, uma adaptação dos quadrinhos. Então, a pergunta dele foi interessante. Não é esse tipo de adaptação, mas é interessante a pergunta. Eu acho que é o seguinte... Acho não, né, mas geralmente é assim que acontece. A primeira adaptação, ela já acontece, né? Isso é inevitável na transposição, né? Na mudança de uma mídia para outra. Então, a partir do momento em que você pega um livro e faz virar um filme, já houve uma adaptação. E isso está além de nós da dublagem. A gente já recebe o livro, o filme pronto. Então, nós, quando nós vamos trabalhar a localização de um filme que foi baseado em uma obra anterior, seja uma HQ, ou um livro, qualquer coisa que tenha sido publicada anteriormente, isso acaba servindo como base para a gente, só que é uma orientação do cliente, geralmente. Então ele diz, se teve algo publicado, por favor, tenha isso como base para termos conceitos, é o que a gente chama de glossário, né? Existem listas e guias de terminologias e coisas nesse sentido, mas que são coisas que fazem parte do trabalho, vamos colocar assim, mais de administrativo ali da produção, e o fã que está em casa não vê. Mas existe um cuidado, sim, em relação a isso, para manter o que já foi publicado anteriormente, desde que seja a orientação do cliente, geralmente ele fornece esse material. Então, houve, sim, a adaptação do livro para o cinema, mas ainda assim eles procuram respeitar a obra e passam para a gente essas informações para que a gente mantenha o máximo enfim, o mais fiel possível em relação àquilo que foi feito anteriormente. Mas não é regra, tá? Isso acontece às vezes. Tem vezes que a gente nem sabe que aquilo foi uma adaptação do livro ou não, e eles dão carta branca, fala faz aí, e aí o estúdio faz aí. E tem gente que, por exemplo, no meu caso, né, eu assisti os filmes de Harry Potter, mas livro eu não cheguei a ler todos, eu acho que só li os primeiros que a gente tinha quando eu era criança. Então, eu fui ficando com a linguagem que o filme trouxe da adaptação do livro. E aquilo para mim é verdade. Então, eu ainda não cheguei a ler, e não sei como é que o livro localizado para português do Brasil fica. Depois, eu não tenho como dizer, mas também tem isso, né? A localização do livro para cá e a localização do filme para cá. Exato. Porque às vezes acontece, o livro de lá para cá já teve uma adaptação, e aí o filme foi adaptado lá, em cima do livro de lá, e quando eles mandam para cá chega diferente. E aí você precisa cruzar essa informação. Porque como é que é o livro daqui, né? Exato. E aí entra nisso aí. Ó, a Mari tá falando aí que lá no livro do Harry Potter, a plataforma 9 3/4 é chamada de 9,5. Já é diferente. Olha aí. Olha que maluco, cara. E quando ela leu o livro, ela estranhou. Não é meio, né? É diferente. Então, já muda bastante. E no filme, graficamente falando, já é o 9 3/4 ali, né? Que, inclusive, isso entra num outro ponto que eu quero puxar aqui, que eu acho sensacional dentro dessa localização, que a dublagem acaba seguindo, que são essas placas. Porque, assim, existem as placas faladas, só que mais recentemente, com a tecnologia atual, essas placas têm sido adaptadas também para português do Brasil. O exemplo mais fresco que eu tenho na cabeça é o filme do Coringa, e até agora mesmo o trailer do novo Batman, do Robert Pattinson, que quando ele pega um bilhete, o bilhete está escrito à mão em português, cara. O Batman, né? Alguma coisa assim. Ao Batman, as cartinhas ali do Coringa, o diário, tá tudo em português do Brasil, e quando ele lê, ele não tá só dublado a fala dele, né? O grafismo vem junto.
Isso também faz parte dessa adaptação cultural. Sim. E é muito louco, né? Isso pra gente dentro do estúdio tem nome também. Geralmente isso que o Lucas chamou de placa, se alguém não entendeu, são na verdade os escritos na tela, né? Os letterings, que a gente chama enfim, são os GFX, né? São os letreiros que são removidos e colocados ali digitalmente. Então a gente recebe o filme sem isso, vem tipo branco, aqueles trechos que eles chamam de testless, né, que seria a mesma cena sem o texto. Sem o texto. E aí eles pedem para a gente substituir, eventualmente esse trabalho pode ser feito, enfim, pelo próprio estúdio de dublagem ou é o próprio cliente que faz lá para manter a unidade. Então se eles vão distribuir o filme em, sei lá, 20 idiomas, eles vão fazer nos 20 idiomas. Então, também é uma informação que o estúdio acaba mandando, né? Porque quando a gente faz a tradução do filme, a gente passa essas informações para eles. Mas é fundamental, faz todo sentido dentro dessa adaptação, né? E dessa coisa de ambientar e trazer para a gente, com certeza. Exatamente. Ó, a Lu mandou uma muito boa aí, que também entra no assunto, né? Nessa de localizar, adaptar e se divertir aí com a nossa versão brasileira, quando o ator vê o texto ali para dublar, ele pode dar pitaco na hora da dublagem, mudar o texto, trazer alguma coisa que remeta a ele? Você é ator, você dubla, então responde. Você na bancada, você dá pitaco? Como é que funciona? Vamos lá. Quando a gente dubla, a gente trabalha em equipe. Então é dublador, equipe, dublador, diretor e técnico de som. Você tem a liberdade de sugerir. Ó, eu sou o técnico, o diretor está aqui, você é o dublador, vai lá. E aí? É o seguinte, eu tenho um texto aqui. Bob Parr é o nome do personagem aqui dos Incríveis. Tá, e aí? Diretor, será que eu posso falar, não sei, um Beto Pera? Eu acho que fica mais brasileiro. Cara, não sei. Vamos checar, como é que eles falam no original? Passa lá pra gente ver. A gente vai passar a cena, o cara vai pronunciar Bob Parr. Bob Parr é ruim, né? Parece que é meio Bob filme pornô, qualquer coisa nesse... Não. Como é que você sugeriu? Fala aí a adaptação. Como é que eu acho que... Você acha que Beto Pera encaixa? Dá pra gente falar dessa forma? Beto Pera? Pô, esse cara é meio louco. Bob, Beto, acho que tem ali a mesma fonética, Parr, Pera, dá para fazer um paralelo. Vamos perguntar. Aí geralmente se tem, né, essa liberdade, joga pro cliente, se tem tempo hábil também. Não, o cliente deu carta branca, falou que a gente podia mudar. Rapaz, garoto, faz aí, me convence, vai, faz aí, vamos ver se fica bom. Vamos lá. Beto Pera, você precisa levar as crianças para a escola hoje. Cara, ficou bom aí, sucesso, espetáculo, já ficou. Anota aí, viu? Coloca no glossário. Beto Pera. Beleza, próximo anel. E é isso. E aí tem essa parte muito importante, anotar no glossário tudo que foi adaptado para os outros dubladores que forem gravar seguirem a mesma vibe da localização da obra. Porque senão um fala Beto Pera, o outro fala... um fala Beto Pera, o outro fala Beto Parr. Bob Parr, e aí vira aquela bagunça. Acontece. Às vezes chega lá o dublador não, o personagem, fala assim: oi, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí você fala: tô. Tá tudo bem? Tô não, tá tudo bem? Tudo, né? Tudo. Como você tá? Você tá bem? Aí o cara fala: tudo. Não responde, você tá bem? Né? Tudo. Fica descolado. Às vezes já rola comigo de eu gravar um produto onde eu virava e falava assim: porque não sei o que, cola lá na minha cidade que você vai ver, o meu pai tem uma salgateria incrível e ele faz umas esfirras de frango, alguma coisa assim. E aí o outro cara responde: pastel de frango, até parece. Eu falei, esfirra, pastel, oi. Mas aconteceu recentemente também com uma produção minha, que eu fui assistir depois, era um filme, o meu personagem estava morrendo lá no final, era um filme de comédia, e assim, no original, a piada era que o meu personagem era virgem, e nos clichês de filmes de terror, os virgens sempre sobreviviam. Então o cara, no inglês, no original, ele falava: ei, os virgens sempre sobrevivem, certo? E aí eu falava: então... eu acho que eu vou morrer mesmo, uma parada assim, porque ele conseguiu perder a virgindade no meio do processo e ninguém sabia. E aí, no português, o meu texto, ele seguiu a piada, já quando o outro dublador foi fazer, alguém da produção não teve esse cuidado. Então, o personagem dele simplesmente ficou: não morra, por favor. E aí então, eu acho que eu já estou morto. Não deu a liga.
Não teve aquela, os virgens sempre sobrevivem, certo? Então acho que eu estou morto. E isso Então, acontece às vezes porque o próprio dublador ali, ele não entendeu a piada, porque o trabalho é muito rápido, né? Ele viu a cena uma ou a duas gente vezes, sai gravando, às vezes ele não entendeu, ele não teve esse tempo de absorver a informação, e aí de fato não teve esse cuidado da pessoa ali que estava fazendo, porque às vezes mudou a equipe, pode ter mais de um diretor dirigindo, ou aconteceu num tempo, sei lá, você gravou na segunda-feira, o outro cara gravou na sexta. E aí o diretor não depois na lembrava hora de juntar tudo, O ideal é checar, mas isso acontece bastante. acontece, é bem comum. Inclusive eu quero só dar um salve pro Ricardo Fábio, que está assistindo a gente aqui também. Olha aí, um abraço, velho. Aí, ó, só assistindo aqui. Ricardo, para quem não sabe, né, ele, é claro, fez muita coisa nesse mercado de dublagem, mas ele é a voz, aquela que canta aquela musiquinha bonitinha do Dragon Ball GT. Conhece? Cara, é maravilhoso. Meu alegre coração palpita. É esse cara aí, ó. Uma saraivada de palmas pra ele. Nossa, é maravilhoso, cara. Fez parte da nostalgia de muita gente que tá por aí assistindo. No primeiro episódio teve alguém comentando, né, que falou assim, caramba, tem um monte de dublador aqui no chat. Pois é, olha aí, bacana. Pois é, cara, você só vê aqui no Geek Dub. Deixa eu fazer um comentário rápido em relação a essa coisa. Alguém perguntou sobre games, se esse tipo de adaptação também acontece nos games. Sim, também, caso seja necessária, mais uma vez. A adaptação, ela acontece sempre, tá? Por que ela acontece sempre? Porque é sempre necessária? Vamos lá, vamos entender o que é cada coisa. Chegou o filme ou o game ou qualquer produto para ser localizado, né, ou para ser dublado. Esse produto, ele vem no idioma original, que pode ser qualquer um. Pode ser inglês, pode ser russo, pode ser italiano, chinês, coreano, alemão. E esse idioma, ele requer uma tradução. Eu falo muito isso em aula porque para mim faz todo sentido, espero que faça para vocês. A partir do momento em que eu pego esse mesmo produto e mando para, sei lá, 3 tradutores diferentes, tem aqui a Marcela de Barros, que a gente sempre fala dela, ela é uma das tradutoras que está assistindo a gente, eu vou ter 3 versões diferentes. Portanto, eu tenho 3 opções aqui, inclusive de adaptações e tudo mais. É claro que a gente não faz isso, vai ficar caro, né, pagar 3 tradutores para cada filme. Mas o que eu quero dizer é que a tradução, ela não é algo que deve ser seguido fielmente, porque o texto em si, né, a obra, ela foi feita lá naquele idioma. E a partir do momento que rola a tradução, já rola uma primeira adaptação. Existem propostas feitas pelo tradutor que não necessariamente são as melhores. Às vezes acontece por questão de sync ou porque não entendeu a piada, como eu falei. A equipe precisa ter liberdade para mexer nisso. Quando a gente não tem essa liberdade, que acontece às vezes, né? Você sabe disso, Lucas. O cliente aprovou o texto e fala, não mexe, não quero que mexa, você tem que gravar o que está escrito. Isso é horrível pra gente. A gente tem que se virar nos 30, porque às vezes não cabe, às vezes a frase é longa demais. Exato. Então é importante a gente jogar sempre com essa ideia. A tradução é uma opção daquele tradutor. E se tivesse outro tradutor, teria outro texto. Portanto, aquele texto, ele não pode ser... eu não posso ter um apego por ele e usar ele 100%, porque eventualmente a adaptação ela se faz necessária. Então, o texto é base, tá? A Mabel fala muito isso, né? Texto é pretexto, texto é subtexto, ele tá ali para a gente entender o contexto geral da cena e a partir daquele texto a gente precisa tirar do papel e jogar na tela. Então a adaptação ela vai acontecer. Às vezes a gente nem percebe que adapta quando tá gravando. Né? O diretor fala, deixa mais solto, joga fora isso aí você sai colocando o caco e quando vai ver... Às vezes o texto está de uma forma duro e na hora da gente falar, às vezes quando o inconsciente já está bem treinado, a gente deixa muito coloquial, os S's, os R's infinitivos às vezes somem, e se está funcionando ali na coloquialidade da obra, se mantém, só vai seguir... então tem todas essas situações. O Rafinha deixou uma dúvida aqui, que eu acho que a gente já está quase respondendo, né? Quando o dublador recebe o texto, ele pode adaptar as falas quando ele achar que seria bom ou só se o estúdio permitir? Que é o que a gente falou aqui, né? É um trabalho em equipe, existem orientações a serem seguidas, tem textos que a gente não pode mexer nada e a gente precisa pronunciar tudo. Então, Exato. Às vezes não pode nem rolar o coloquial. Então é um trabalho que vai ser feito com a casa e na hora do dublador fazer junto com o diretor também. E até quem bate o martelo no fim vai ser o diretor também, né? Na hora da gente sugerir.
Geralmente o diretor bate martelo. Se você propor uma alteração e ele achar que não é o momento, ele vai dizer, não, vai o que tá no original. Porque ele viu o filme, a gente não. Então tem que tomar mais cuidado, é justamente aquilo que eu falei, é não ficar adaptando, vou colocar uma piada aqui que vai ficar sensacional. Porque a minha função não é mudar o filme, minha função não é contar a piada que o Bruno gostaria que você ouvisse, porque o Bruno não sabe o contexto da obra, ele não viu todo. A gente não vê o filme antes, a gente não recebe o script antes. Quem sabe isso é o diretor. Então a função dele é cuidar mesmo, ele precisa cuidar, e às vezes cuidar quer dizer, não vai rolar essa adaptação, por favor, lê o que está escrito. Às vezes vai acontecer. Senão acaba virando paródia, né? Acaba virando redublagem. Já muda, quando você começa a alterar o contexto, a essência da obra. Por falar em paródia, a gente precisa fazer umas paródias para jogar aqui, né, Luqueta? O que você acha? Precisamos, cara. Já vira paródia para uma. Você que tá aí, que já viu o vídeo lá do dragão e tal, o que vocês gostariam que nós dublássemos? Pensa aí, ó, Lucas e Bruno Sangregório dublando juntos uma cena de qualquer coisa. Escolhe aí um produto e joga aí, joga nos comentários. Nós temos mais 1 minuto e meio de live, brincadeira. Mas tá próximo de acabar. Então joga aí voa, velho. Então, que a gente pode, quem sabe, talvez, se a ideia agradar, fazer uma brincadeira pro próximo episódio. Mas é isso, eu acho que o papo foi bom, né? Fluiu, foi... Não, cara, foi maravilhoso. A galera tá levantando umas dúvidas de bastidores da dublagem aqui que eu acho muito interessante, sabe? Sobre o que a gente vê ali no produto final, que nem a Cris colocou aqui agora. Por exemplo, nesse caso, o dublador ele pode pedir para ter acesso até a referência, né, das cenas já dubladas de outros personagens. Por exemplo, esse texto tá meio dúbio, não sei como foi adaptado. Posso ouvir o que meu parceiro já gravou para poder jogar com ele direitinho? Como é que funciona isso aí, Brunão? Pode, desde que o outro já tenha gravado. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes você é o primeiro, ninguém gravou ainda. Primeiro a gravar. Sinceramente, na prática, isso não é tão necessário. Eu não gosto. Se alguém solta ali para mim alguma coisa de alguém que já dublou antes, eu falo, por favor, fecha, eu não quero ouvir, eu quero seguir o original. Porque o original é mais importante. Mais uma vez, a função de dar essa liga e de cuidar desse produto é do diretor, não é nossa. A nossa função é fazer bem o nosso trabalho. E se eu tenho qualquer elemento externo que me tira a atenção daquilo que eu quero fazer, isso pode me atrapalhar. Então, assim, eu já tenho que ouvir o original para ver o que ele está fazendo. Se eu fico me ouvindo o Lucas, ouvindo o Guilherme, o André, isso pode me atrapalhar, entendeu? Então, eu prefiro não ouvir. Eu falo, não, eu vou no original e tá tudo bem. Agora, eventualmente, o diretor pode propor. Ele fala, vou passar para você ouvir porque eu quero que você responda. Numa cena muito específica, às vezes não tem boca batendo, tá tudo em off, é um vozerio e alguém grita alguma coisa e ele quer que você responda de bate-pronto. Então é legal ele jogar para você. Ou é um jogralzinho, todo mundo grita junto. E que haja luz na escuridão, lá no caso do Cavaleiros. E os 12 Cavaleiros de Ouro tinham que falar juntos. Então um gravou, e é o que a gente chama de voz guia, e a partir daí todos seguiram. Mas, exceto esses casos, eu acho que não precisa, não. É engraçado, né? Como cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Já eu, nessas cenas específicas, quando eu tenho uma oportunidade, quando eu posso ver a energia de quem está contracenando comigo ali na tela, se tiver a oportunidade eu peço. Então, se o diretor sugere, você quer ouvir o que fulano fez? Eu geralmente vou pender para o sim, e às vezes se ainda não tem, eu pergunto, viu, já tem gravado ou eu sou o primeiro? Eu gosto de trabalhar já jogando com alguma gravação. Inclusive, se faz muito necessário, em música, eu gravei uma música recentemente, e aí precisava estar super juntinho. E aí eu pedi o original, aliás, eu pedi a gravação de quem já havia gravado para fazer junto com o PTBR da obra. E, nossa, para mim vai que é uma maravilha. Mas aí também vai de cada profissional, né? Cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Bom, eu vou pedir para jogar a pergunta do Rafael Carvalho aqui na tela. Acho que pode ser a última, inclusive, porque já está estourando nosso tempo. O Rafael pergunta o que aconteceu naquele caso onde o cara saiu vendendo Skol num vozerio e tal. E eu quero responder essa pergunta, porque eu vi aqui que acho que o Denis colocou ali, que nesse caso pode ser um banco de vozes que é comprado. Não é isso não, o Denis. O que acontece é o seguinte, muitas vezes... quando a gente recebe um filme, a gente recebe uma track de áudio chamada ME. ME é a faixa de músicas e efeitos. E muitas vezes o vozerio, os sons, reações, né, sei lá, 127 horas, o James Franco tá lá preso com o braço,
Quem dublou foi o Hermes Baroli, inclusive, e ele fez todas as falas, mas ele não fez as reações. Por quê? Porque ele não quis? Não, a escolha não é dele, nem do estúdio. Ele não fez porque estava já na ME. E se tá na ME, não tem como tirar, tá? Já está mixado, a gente só coloca a voz onde não tem. Então, se o cara espirrou e já tem som, eu não faço, é assim que funciona. A gente faz o que não tem na ME. Então, o Hermes, ele deixou de fazer as reações porque já tinha. E aqui é um exemplo disso. Às vezes essa ME vem mais completa, mais robusta. Então ela tem alguns vozerios, alguns burburinhos ali, algumas coisinhas que não dá para tirar, não tem como tirar. Nesse caso, esse som já veio do cliente lá de fora. Não foi o estúdio que dublou, que mixou, que deixou passar, porque inclusive, de fato, é um vozerio do cara vendendo Skol, ou seja, uma coisa brasileira, na versão americana que entrou, né? Não foi na nossa versão. Tava na original lá. Original. Então é alguma cagada que eles fizeram lá. Porque, sei lá, às vezes os caras podem gravar lá o vozerio e aí contrata um monte de gente, não sabe nem o que os caras estão falando. Mas pode ser que lá fora eles comprem o tal do banco de vozes, de vozerio. Aqui isso não acontece. Aqui a gente grava, se não tem, se tem a gente não grava. Mas ninguém compra banco de vozes. E era isso, né? Muita gente boa, muita gente falando. Davi Ribeiro tá aqui, um abraço, Davi. Cris Nanomia, Mari Haruno, Rafael Carvalho, Luana, Thiago Córdova. Caraca, velho, quanta gente. Muita gente, cara. Maravilhoso. Gente, fala, Lucas. É que eu li uma agora que eu acho que dá para terminar legal. Paródia do Alto da Compadecida. No caso das aberturas dubladas de quem assiste aí anime, a música do Dragon Ball que o Ricardo a gente falou, quem decide isso? Quem decide? Se vai dublar a música, se vai passar a música original, se vai colocar a Angélica lá para tocar o tema do Digimon, quem que decide? Eu decido, e a próxima música do Cavaleiros do Zodíaco a gente vai contratar a Eliana, que é para brigar com a Angélica. Não, zoeira. É óbvio que o cliente sempre, tá? É sempre uma estratégia de marketing. Quando os caras tomam umas decisões meio cabeçudas de tipo assim, coloca a música da Angélica no Digimon, ou contrata o Roger do Traje a Rigor para dublar o game, ou a Peach, isso é o cliente que pede, não é o estúdio, porque inclusive ele vai pagar mais caro. Se eu contratar um profissional que faz isso, né, tipo assim, vou pegar lá um Rod Rossi que canta o Falaschi, que fez a música dos Cavaleiros lá atrás, o Ricardo Fábio, existem valores de mercado, obviamente, mas se eu for contratar, sei lá, qualquer cantor que está em alta aí para fazer isso vai sair mais caro, mas essa opção é sempre do cliente, independente de quem vai cantar, se vai ou não cantar a música. Se vai, às vezes ele vai mandar a abertura normal e vai ficar com ela assim. Às vezes, no máximo, legenda, porque geralmente, cara, é sempre um tiro no escuro, né, para os caras. Eles estão ali numa fase de termômetro, sentindo o mercado brasileiro, não sabe como tá. No Brasil vende muito, a gente gosta de consumir. Então você pega, que pode ser um tema de outro episódio, né, versões brasileiras nas músicas das séries e tal. Então, olha lá. Lá, Ricardo, aí. Para cantar encerramento 2 do Dragon Ball Super, ele fez teste, inclusive. Já tinha cantado do GT lá atrás e teve que fazer teste, exatamente. Teve que fazer teste também. Cara, teve tanta coisa legal. Lá na época da Gota Mágica, por exemplo, lembra o Mário Lúcio? Cara, Mário Lúcio, ele fez músicas Bananas de Pijama, Punk Elevada da Breca, Chaves. E muitas dessas coisas viravam CDs depois aqui, inclusive. Tinha CD do Pokémon, do Bananas de Pijamas eu tinha o CD. Olha só, o Ricardo falou que ele mandou músicas cantadas por ele, e aí escolheram ele para fazer a versão brasileira da música. Já fica aqui o convite, a gente vai marcar o episódio para falar de músicas cantadas na dublagem, músicas que marcaram a minha, a sua, a nossa infância. Ricardo Fábio está convidadíssimo para participar desse episódio. A gente vai contar contigo para a gente marcar. E é isso, Luquita, vamos fechar, mano? Vamos fechar, cara. Galerinha, se vocês gostaram
E se vocês continuam gostando, querem apoiar o Geek Dub, é simples, não machuca, é só compartilhar com a galera, marca quem você acha aí do seu ciclo de amigos que curte dublagem, quer ter esse momento aqui com a gente, que aqui a gente vai estar sempre ao vivaço às segundas-feiras, sempre 8 da noite, e vocês podem perceber que vocês encontram muitos dubladores aí no chat conversando com vocês, não é só eu, não é só Bruno. Apareceu ali agora. Além dos convidados, então, cara, sempre maravilhoso. Comenta aí o que mais marcou vocês aí no quesito adaptação, versão brasileira, e deixem cenas e situações que vocês querem que eu e San Gregório parodiemos, digamos assim. Tá certo essa palavra, parodiemos? A gente adapta. A gente adapta, pode colocar isso aí no texto. Topou, hein? Jogou um show ali porque topou. Show, topou. Não, vai ser maravilhoso, cara. O pseudônimo do Ricardo Fábio é Rico Showmaker. Olha ele é um aí, cara. Show, literalmente. Rico Showmaker. É um espetáculo esse homem. Fantástico. Querido, obrigado. Como o nosso amigo Lucas falou, curtam, compartilhem, joguem para os seus amigos, para os seus inimigos, manda para todo mundo, que semana que vem nós estaremos de volta com Geek Dub, com muito mais coisa bacana para vocês. Coloquem as cenas aí, comentem, porque a gente vai ver depois, tá? Mesmo depois que acabar a live, comentem com as cenas que vocês querem que a gente duble, escolham os personagens, inclusive. Exato, estamos pensando em muitas brincadeiras legais aqui para mostrar para vocês. Beleza? É isso? Né? Ó, Ricardo falou que tá topado. É só entrar em contato depois, acertar os detalhes e vamos nessa. Vai ser bonito. Obrigado, queridos. Fiquem bem, cuidem-se e até segunda. Ótima semana para todos, Geek Dubbers!